Correios acumulando prejuízos bilionários, corre o risco de quebrar. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, sempre comentando as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos lá ver o que está acontecendo então. Correios tem prejuízo recorde e estatal fala em insolvência. Se a gente for analisar aqui o gráfico, sob Lula, Correios voltam a dar prejuízo contínuo. A gente vê que um dos piores patamares foi aqui durante o governo da Dilma, com também 2,1 bilhões em prejuízo. Começou a retomar aqui, melhorar um pouco no governo Temer, e o maior lucro da história durante o governo Bolsonaro. Aqui em 2022 tem uma investigação sobre uma manobra contábil que eles pegaram o prejuízo de 2023, jogou para 2022 e eles estão querendo colocar que o prejuízo foi do Bolsonaro que deixou para o outro governo. Mas aí a gente segue avaliando aí, está em investigação ainda. Então, as formas determinadas para reduzir o rombo nas contas, né? Suspender contratos de pessoal terceirizado por 120 dias, cortar preço de contratos, encerramento de alguns contratos também. Os Correios esperavam receitas de 22 bilhões em 2024, agora revisa para 20,1. Ao justificar as medidas, os Correios afirmam ser preciso evitar o risco de insolvência, ou seja, há o risco de a empresa quebrar e precisar ser resgatada pelo Tesouro Nacional. Então a gente já começa a perceber que sim, existe o risco do Correios quebrar. E aí é aquela história, né? O Tesouro Nacional vai precisar resgatar, ou seja, você, o pagador de imposto, é que vai pagar por essa conta aí. E só um fato importante aqui, a atual gestão dos Correios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve, de janeiro a setembro, o maior prejuízo da história na empresa do período, foram 2 bilhões. Se continuar nesse ritmo, deve superar o déficit de 2015 de 2,1 bilhões registrado no governo da Dilma Rousseff. O presidente dos Correios é o advogado Fabiano Silva dos Santos, 47 anos, indicado ao cargo pelo Prerrogativas, grupo de advogados simpático ao presidente Lula, que atuou e segue atuando fortemente contra as acusações de processo da Lava Jato. Ponto principal dessa história toda. Qual que é a utilidade dessa questão das estatais? Petrobras, Correios, Eletrobras, Telebrás, justamente ficar servindo de cabide de emprego. A gente vê com esse indicado político, um cara que é advogado, não cita sobre a questão de experiência com gestão ou CEO de alguma empresa, não, e tomando decisões ruins para a empresa. Então você tem o custo de um funcionário que é caro para o Estado, enche de um monte de cargo inútil de indicado político, e é só para isso que serve. Cabide de emprego para esses apadrinhados. E por isso que tá quebrando, por isso que tá afundando. E aí quem que paga? No final das contas, eu e você. Eu já vi muitas pessoas comentando assim, o que você acha que é melhor? Você ser consumidor de uma empresa ou você ser dono de uma empresa? Pô, uma empresa quebrada? Uma empresa que eu não posso... Eu sou dono, mas eu não posso dar pitaco, eu não posso coordenar. São outras pessoas que vão utilizar, usufruir, ter os frutos, ganhar o dinheiro. Mas na hora de pagar a conta, eu pago a conta. Qual que é a utilidade disso? Então daqui a pouco não vai nem ser necessário privatizar os Correios. Ele vai quebrar e vai se tornar inútil. Essa que é a verdade. Então a gente precisa entender sobre tudo isso. Está correndo risco de insolvência? Sim. Daqui para frente, a gente imagina que deve continuar afundando. Isso diante de um cenário onde o e-commerce está aumentando, as vendas pela internet estão crescendo e a demanda por entregas está aumentando. E uma empresa de correios de entregas tendo prejuízo. Olha o tamanho do absurdo. É aquela máxima, né? Se o Estado for colocado para tomar conta do deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia. É impressionante a incompetência estatal. A gente precisa entender isso e parar com essa máxima de que não, o Estado cuida, o Estado faz. Olha o que o Estado faz. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se tiver alguma sugestão de notícias para a gente estar comentando aqui também, pode deixar nos comentários. Eu fico aqui por esse vídeo, é isso. Forte abraço e até a próxima.